Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Inscreva-se no canal e ative as notificações. De Fernando Pessoa, o livro de Vicente Guedes, autobiografia de quem nunca existiu. Prefácio do editor. 1. O meu conhecimento com Vicente Guedes formou-se de um modo inteiramente casual. Encontrávamos-nos, muitas vezes, no mesmo restaurante retirado e barato. Conhecíamos-nos de vista. Decaímos, naturalmente, no cumprimento silencioso, uma vez que nos encontramos à mesma mesa. Tendo o caso proporcionado que trocássemos duas frases, a conversa seguiu-se. Passamos a encontrarmos-nos ali todos os dias, ao almoço e ao jantar. Por vezes, saíamos juntos, depois do jantar, e passeávamos um pouco conversando. Vicente Guedes suportava aquela vida nula com uma indiferença de mestre. Um estoicismo de fraco alicerçava toda a sua atitude mental. A constituição do seu espírito condenava-o a todas as ânsias, a do seu destino a abandoná-las a todas. Nunca encontrei alma de quem pasmasse tanto. Sem ser por um ascetismo qualquer, este homem abdicara de todos os fins a que a sua natureza o havia destinado. Naturalmente, construído para a ambição, gozava lentamente o não ter ambições nenhumas. 2. Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto, em que, sobre uma loja com feitio de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo, pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes da vida. O desejo de sossego e a conveniência de preços levaram-me, em um período da minha vida, a ser frequente em uma sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas 7 horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo, não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava. Parecia indicar vários, privações, angústias e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com interesse especial. Mas não as observava como que perscrustando-as, mas como que interessando-se por elas, sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava-o, de certo modo, incerto às suas feições. Mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentalmente, por um criado do restaurante, que era empregado de comércio, numa casa ali perto. Um dia, houve um acontecimento na rua, por baixo das janelas. Uma cena de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas, e eu também,
e também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era baixa e trêmula, como as das criaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino de restaurante. Não sei porquê. Passamos a cumprimentarmos-nos desde esse dia. Um dia qualquer, que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir, virmos ambos jantar às 9h30. Entramos em uma conversa casual. A certa altura, ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a. Elogiou-a bastante. E eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava porque a arte dos que escrevem em Orfeu sóis ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade. E timidamente observou que, não tendo para onde ir, nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, só ia gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também. 3. O homem magro sorriu desleixadamente. Olhou-me com uma desconfiança que não era malévola. Depois sorriu novamente, mas com tristeza. Baixou depois outra vez os olhos sobre o prato. Continuou jantando em silêncio e absorção. 4. Ele mobiliara. É impossível que não fosse à custa de algumas coisas essenciais. Com um certo e aproximado luxo, os seus 2 quartos. Cuidar especialmente das cadeiras, de braços, fundas, moles, dos reposteiros e dos tapetes. Dizia ele que assim se criara um interior para manter a dignidade do tédio. No quarto, a moderna, o tédio torna-se desconforto, mágoa física. Nada o obrigara nunca a fazer nada. Em criança, passara isoladamente. Aconteceu que nunca passou por nenhum agrupamento, nunca frequentara um curso, não pertencera nunca a uma multidão. Dera-se com ele o curioso fenômeno que, com tantos, quem sabe, vendo bem, se com todos, se dá de as circunstâncias ocasionais da sua vida se terem talhado a imagem e semelhança da direção dos seus instintos, de inércia todos e de afastamento. Nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade. As próprias exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou nunca, nem de amigos, nem de amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Mas, a par de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua e de suspeitar que nunca ele me teve realmente por amigo, percebi sempre que ele, alguém havia de chamar a si para lhe deixar o livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isto me doesse, quando o notei, por fim, vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei do mesmo modo amigo dele e dedicado ao fim para que ele me aproximou de si. A publicação deste seu livro. Até nisto é curioso descobri-lo. As circunstâncias, pondo ante ele quem, do meu caráter, lhe pudesse servir, lhe foram favoráveis. 5. Este livro suave. É quando resta e restará de uma das almas mais subtis na inércia, mais debochadas no puro sonho que tem visto este mundo. Nunca, eu creio, houve criatura por fora humana que mais complexamente vivesse a sua consciência de si própria. Dandy, no espírito, passeou a arte de sonhar através do acaso de existir. Este livro é a biografia de alguém que nunca teve vida. De Vicente Guedes, não se sabe nem quem era, nem o que fazia, nem... 6.
Este livro não é dele, é ele. Mas lembremo-nos sempre do que, por detrás de tudo quanto aqui está dito, coleia na sombra misterioso. Para Vicente Guedes, ter consciência de si foi uma arte e uma moral. Sonhar foi uma religião. Ele criou definitivamente a aristocracia interior, aquela atitude de alma que mais se parece com a própria atitude de corpo de um aristocrata completo. Prefácio do autor. 6. Quando, como uma noite de tempestade, aqui o dia se segue, o cristianismo passou de sobre as almas. Viu-se o estrago que invisivelmente havia causado, a ruína que causará, só se viu quando ele passara já. Julgaram uns que era por sua falta que essa ruína viera, mas fora pela sua ida que a ruína se mostrara, não que se causara. Ficou então neste mundo de almas a ruína visível, a desgraça patente, sem a treva que a cobrisse do seu carinho falso. As almas viram-se tais quais eram. Começou então nas almas recentes aquela doença a quem se chamou romantismo, aquele cristianismo sem ilusões, aquele cristianismo sem mitos, que é a própria secura da sua essência doentia. O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o que desejamos. Todos nós precisamos das coisas indispensáveis à vida, à sua conservação e ao seu continuamento. Todos nós desejamos uma vida mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos. É humano querer o que nos é preciso, e é humano desejar o que não nos é preciso, mas é para nós desejável. O que é doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável, e sofrer por não ser perfeito, como se sofresse por não ter pão. O mal romântico é esse, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. Na esfera baixa da política, como no íntimo recinto das almas, o mesmo mal. O pagão desconhecia no mundo real este sentido doente das coisas e de si mesmo. Como era homem, desejava também o impossível, mas não o queria. A sua religião era, só no penetrar do mistério, aos iniciados apenas, longe do povo e dos... Eram ensinadas aquelas coisas transcendentes das religiões que enchem a alma do vácuo do mundo. Obrigado pela audição. O livro de Vicente Guedes continuará no próximo número. Curta e compartilhe o nosso canal.